um podcast na Kombi e esse é especial para você, adolescente, jovem, que quer empreender, que quer estudar fora. Eu tô aqui com a Jaque, que vai contar tudo pra gente, não é isso? Isso mesmo, gente. Acompanhe, porque tá muito legal, tem sites legais. É isso aí, vem assistir. Mais um podcast na Kombi e hoje muito especial e quase internacional, mas um pouquinho internacional, com a Jaqueline Marques, que vai aqui abrir o coração e contar experiências incríveis dela. E você não pode perder, né? Pode chamar de Jaque? Pode, claro. As pessoas chamam de Jaque? Eu prefiro todo mundo. Ah, então tá bom, Jaque. Jaque, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o nosso convite de vir aqui abrir o seu coração, contar experiência, inspirar pessoas, inspirar jovens, inspirar mães. E que Deus te abençoe. Amém. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação para quem está lá em casa. Quem é a Jaque? Maravilha, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu tenho 19 aninhos, estou aí começando a carreira, né? Comecei no mercado de trabalho recentemente. Sou apaixonada por inovação, né, empreendedorismo, impacto social, então sempre falo um pouco disso. E tô aí, né, no caminho de ir para a faculdade, para estudar fora, já tive algumas experiências internacionais. Mas bom, esse é um pouco de mim, mas eu queria mais agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. É uma honra sempre falar das oportunidades e o mais importante, inspirar pessoas, né, a conquistar seus sonhos. Com certeza, eu acho que a sua juventude e a sua experiência é o suficiente para aqueles jovens também assim, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei o que eu quero. De repente, assiste um podcast como esse e fala, essa menina me inspirou. Tem um start, né? Isso aí. Então vamos começar na sua infância. Onde foi sua infância? Como que foi? Onde você estudou? Para que a gente comece a entrar aí pelas experiências. Muito bom. Eu nasci aqui, na verdade eu nasci em Osasco, mas eu morei a maior parte da minha infância em Barueri. E os meus pais, assim, desde que eu sou bem novinha, eles são comerciantes. E isso é algo bem importante, assim, pra minha história, porque a gente acabou mudando muito de lugar aqui em Barueri, porque eles tinham comércio, então a gente estava sempre se mudando, né? E aí eu estudei, quando eu era mais nova, né? Do primeiro ao terceiro ano, eu estudei no Caio Prado, que fica ali, né, em Engenho Novo, Califórnia, por ali. E aí, quando eu tava com 8 anos, os meus pais decidiram que eles iam tentar ter comércio no Nordeste, né, em Pernambuco. E aí foi, assim, uma mudança total pra mim, porque eu sempre fui uma criança meio tímida, não tinha muitos amiguinhos, porque eu tava sempre mudando de escola, né, então ir pra um lugar novo que eu ia ficar mais tempo era uma boa expectativa, assim, pra mim. E aí a gente foi pra lá, eles queriam montar uma padaria, né, então eles tinham bastante planos, e eu fui mesmo pra descobrir como era, só que a gente foi pra uma cidade bem pequena. Então, assim, eu saí de Barueri, de uma escola gigante, de muita agitação, e fui para uma cidade bem pequenininha, afastada de tudo. E lá era escola pública também? Sempre fui de escola pública. E aí foi bem diferente, assim, pra mim, né? Era bem diferente, porque eu tinha um sotaque diferente, a cultura era diferente, né? Enfim, as pessoas que eram da minha família eu não conheciam, que moravam lá. Então foi assim uma mudança total, a escola, o jeito que eram as coisas. Eu sei que você foi lá muito nova ainda, mas hoje você pode ter uma perspectiva de análise melhor. O estudo lá, ele era muito aquém daqui? Olha, pra fase que eu cheguei, que foi 4º, 5º ano, era. Porque aqui em Barueri eu tinha uma educação assim, eu sempre falo disso, eu tinha uma educação excelente. Então eu já fazia inglês no 3º ano, eu já tinha aula de música, de filosofia e as outras matérias. E eu já tinha professores diferentes para essas matérias, né, algumas delas. E quando eu cheguei lá, eu ainda tava assim, era bem diferente. Não tinha aula, eu fui ter aula de inglês no 6º ano. Nossa. Eu já não tinha essas aulas complementares, era uma professora só que dava aula para todo mundo. E na cidade que eu fiquei, a infraestrutura era muito prejudicada. Então, às vezes a gente não conseguia ter aula, que acontecia um problema no teto, sabe? Então, assim, foi bem difícil, assim.
e lá era como se fosse um interior. Isso. Pra mim, assim, até uma coisa específica, sei lá, merenda escolar. Aqui em Barueri, desde a época que eu comecei na escola, tem todo um plano, tem uma nutricionista, então as refeições são pensadas. E lá, às vezes, a gente comia a mesma coisa, tipo, sei lá, cuscuz, a gente comia, tipo, 3 dias na semana aquilo, às vezes não tinha. Então eram coisas, assim, que me fez ter um choque de realidade muito grande. Entendi. E isso foi muito importante pra mim. Porque eu acho que foi dali que começou o meu start para impacto social, assim. Porque que tem pessoas que vivem com tanto, né, que tipo, público, né, mesmo sendo público Sim. é tanto, e tem outras pessoas que não. E daí isso foi muito importante para eu construir a minha consciência como cidadã, eu acho que foi um Muito start. legal. E aí, voltando pra cá, daí você voltou pra Barueri. Isso, aí foi assim, o reverso, né? Porque eu passei quase 4 anos lá, eu aprendi muita coisa, assim, foi muito rico culturalmente. Mas em relação aos estudos, eu sinto que eu fiquei um pouquinho atrás, assim, Entendi. do que eles já estavam estudando aqui, né? Então, Você teve que correr atrás para poder acompanhar. bastante. Eu tive que correr bastante. Eu lembro, assim, que português, algumas coisas, assim, eu tava bem atrasada. Mas eu também tava muito avançada em, por exemplo, geografia. Isso é muito interessante. Porque lá eu tinha uma visão uma visão mais abrangente, eu diria, assim, né, de geografia. Então, eu consegui estudar sobre vários estados, a cultura do Nordeste, do Norte, coisa que eu não estudava tanto aqui. Mas quando eu cheguei aqui eu tive que correr bastante, porque o ritmo da escola era diferente. Então eu tive que estudar muita coisa, fazer amizade rápido para eu conseguir ter material ali, né? Ajuda, mas foi legal. amiga! Foi, Fazer exato. parte de um grupo é tão difícil quando troca de escola, né? Sim, e tipo, eu vim pra cá com sotaque, então às vezes as pessoas... não era nem bullying, né? Mas as pessoas davam risada, assim, nossa, que sotaque diferente e tudo mais. Então foi bem diferente para me acostumar, mas logo me adaptei, né? Acho que quando a gente é jovem, se adapta mais rápido. Você teve a luzinha acesa quando você teve essa primeira experiência nessas trocas de escola, mas quando de fato você teve uma oportunidade de falar assim, poxa, tô conhecendo algo diferente. Bom, eu acho que isso aconteceu gradualmente. Eu gosto muito de mencionar o período que eu passei no ensino fundamental aqui, porque eu vim do Nordeste ainda bem tímida, mas quando eu cheguei aqui eu tive a oportunidade de me desenvolver. Então, sei lá, no 9º ano eu participei de sarau de poesia, eu estava sempre ali podendo me expressar um pouco mais. E isso me fez perceber o poder da educação para tirar a gente da zona de conforto mesmo, fazer a gente desbravar novas oportunidades. Isso é interessante, só interrompendo um pouquinho, porque às vezes você que é aluno aí, às vezes você acha que as atividades na escola são atividades aleatórias, e não, elas fazem parte de um currículo, Sim. Não só de formação da parte técnica, como do ser humano também, né? Totalmente. Então, às vezes o pessoal fala assim, sarau, por que eu tenho que ir? Tem que estudar Machado de Assis. Por quê? Porque isso vai te desenvolvendo como pessoa, né? Sim, e faz você abrir sua visão para oportunidades que você não via antes. E uma coisa que eu senti muito quando eu cheguei aqui foi, assim, eu aprendi a valorizar coisas que as pessoas ignoravam, sabe? Então, da merenda que eu comia todo dia até, sei lá, os diferentes professores que eu tinha, ou se vinha uma feira de oportunidade diferente para a escola. Antes a gente tinha a feira do ITB, né, que falava sobre profissões. Eu fui desde o 8º ano, porque eu queria muito saber como funcionava. E essas experiências fazem a gente entender, né, que tem um mundo afora e valorizar esse tipo de coisa. Porque do contexto que eu tinha saído, isso, assim, estava bem fora da realidade. Então, foi importante para mim ter essas oportunidades aqui. E é bom quando você amadurece, assim, não de ficar velha não, gente, mas de amadurecer as ideias e entender que isso que você está vivendo hoje ou naquela época era importante para que você viria a viver tempos depois, né? Totalmente. Assim, a vida eu acredito muito que a vida é uma construção, por isso que a gente deve valorizar tanto cada oportunidade, né? Sim. Mesmo que o tempo que eu tenha passado no Nordeste tenha sido um pouco mais difícil de lidar por ser diferente, mas me ensinou muito. Se eu não tivesse tido aquele período, talvez eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na minha história e eu tento passar isso para as outras pessoas também. Passando agora para o ensino médio. Perfeito. Você chegou a fazer ITB, como que foi? Sim, eu... O que você escolheu, né?
que você escolheu? Esse momento da escolha, inclusive, ele é bem bombástico, né? Porque aqui em Barueri o pessoal já sofre antes, né? Sim. Normalmente em outras cidades o pessoal vai pensar nisso no colegial. Aqui o pessoal já sofre antecipadamente. Sim, total. E eu lembro de sofrer antecipadamente. Assim, no 8º ano eu já fui pra feira, né? E eu já fui pensando, a feira de cursos, eu já fui pensando, nossa, eu tenho que saber o que eu quero. E daí eu queria farmácia, queria uma coisa, e toda vez mudava, né? Que é tudo, né? Tudo, sim, a gente se encanta muito fácil, dependendo de quem tá apresentando a profissão, então já... Totalmente. Eu acho que eu fui influenciada, inclusive. Total. E eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Eu comecei a trabalhar cedo, assim, quando eu tinha tempo e tal, eu comecei a trabalhar como designer de sobrancelhas. Então, pra mim, em 2018, ali, quando eu tava no 8º ano, fazia muito sentido fazer farmácia. E eu gostei muito, inclusive é algo que eu sou muito interessada até hoje. Mas aí, quando chegou no 9º ano, é que bateu essa crise existencial. Tipo assim, eu senti necessidade de saber o que eu quero pra minha vida, assim. E é aquilo que parece que aquela decisão tem que ser acertada, porque senão sua vida vai ser arrasada. Totalmente. E não é tudo isso, né? Eu costumo dizer assim, que no colegial técnico, o bom é você vai ter como experimentar até descobrir que não gosta. Sim. Né? Exatamente. E eu lembro de estar exatamente assim, surtando, assim, pra saber o que eu queria. E aí eu entrei numa crise. Eu falei, não, eu preciso saber que curso, porque eu não vou ficar 3 anos estudando uma coisa que eu não gosto. E eu não sei o que eu vou fazer nesses 3 anos, né? E daí eu comecei a pesquisar. E esse momento de pesquisa, apesar de ter sido uma crise, ele foi muito importante. Porque quando eu comecei a pesquisar, primeiro, eu descobri sobre a carreira militar. Então, ali em 2019, eu estudei mais sobre concursos militares. Por muito tempo, eu gostei muito da aeronáutica. Então, foi muito bom, assim, descobrir mais sobre isso. E aí, no momento da escolha do curso, foi diferente pra mim. A minha experiência foi diferente. Por quê? Eu não morava em Barueri os 4 anos. Então, eu não participei da classificação comum, né? Tipo, você fala quais cursos você quer e você é indicado para eles, né? Então, eu acabei escolhendo os cursos que sobraram. E o que sobrou? Dentre os cursos que sobrou contabilidade. Tinha contabilidade, finanças e foi o que eu escolhi. Mas eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas. É isso mesmo. Deus vai direcionando. Exato. Até mesmo quando a gente acha que tá tudo um caos, sim, Ele direcionando. E assim, aquilo pra mim era a decisão da minha vida. E aí eu queria RH. Eu sempre gostei de psicologia, enfim. E aí eu falei, uma coisa que RH é mais orientado pra psicologia. E aí chegou no dia, foi literalmente assim, eu cheguei e a moça perguntou, qual curso você vai querer? Eu falei, moça, qual tem? Aí ela falou assim, tem esse e contabilidade. Aí eu falei, não, pode ser contabilidade. Porque assim, Deus permitiu que eu aprendesse mais sobre o curso muito recentemente, assim, né, quando eu fui decidir. Então, era o único nome que fazia sentido na minha cabeça. E depois eu vi que tinha que ser. Né? Isso, tinha que ser isso. Daí, assim que eu entrei no ensino médio, estudei fevereiro, março, pandemia. Nossa! Então, foi tudo bem diferente do que eu imaginei, né? E dependendo do curso que você tivesse escolhido, talvez você nem tivesse aproveitado tanto, né? Porque teve gente, por exemplo, esses cursos que às vezes dependem de laboratório, essas coisas as pessoas acabaram nem aproveitando. Sim, exatamente. E aí eu estudava no Parque Viana, antes o ITB era lá. E aí, por ser lá, a gente estudava de manhã. E fazer AD de manhã, pra mim, foi muito bom. Porque eu tinha o resto do dia pra desenvolver outras atividades. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, Deus escreve certo por linhas certas. Porque daí eu tinha o dia todo pra estudar qualquer outra coisa. Foi aí que eu estudei inglês, foi aí que eu participei de projetos sociais, foi aí que muita coisa aconteceu durante a pandemia. E aí, depois, no 3º ano, que foi presencial, eles mudaram pro Paulista, né, que é onde eu moro. Então, pra mim, tava do lado da minha casa. Assim, literalmente 5 minutos. E por falar em projeto social, você organizou um projeto social na sua escola. Isso. Conta um pouco pra gente como que foi isso, de onde surgiu isso. Porque hoje em dia não é tão comum assim que um aluno proponha um projeto para abranger uma escola. Com certeza, foi um super desafio, mas é um desafio assim que eu sou muito apaixonada, né, pelo isso porque projeto. É tímida, hein, gente? Eu só fazendo eu era tímida, tá? Era. É verdade, é difícil de acreditar, mas eu ainda sou difícil de socializar. Esse projeto, ele nasceu assim no meu coração, estudando mesmo na escola, no dia a dia, tendo vivências educacionais e percebendo que
fora da escola eu tinha algumas experiências que eu queria muito que os meus amigos tivessem. Experiências de terem próprias ideias, olharem para a sociedade, conseguirem formularem soluções para problemas tão abrangentes que eu não via em outros lugares. Eu não via isso na escola, sabe? A gente focava, como foi o ensino técnico, a gente focava muito no mercado de trabalho. Então a gente esquecia desse lado humano, desse lado de somos cidadãos, sabe? O que a gente vai fazer para mudar a nossa realidade, ou com o que eu posso ajudar. E aí eu sempre tive vontade de fazer algo pela minha comunidade, só que eu não sabia o quê. E aí depois, durante o meu intercâmbio, o intercâmbio, o intercâmbio que eu fiz dos Jovens Embaixadores, ele é focado nisso mesmo. Esse intercâmbio foi no último ano de colegial? Isso, foi no último ano, em 2022. Foi antes ou depois do projeto? Foi antes do projeto. Ah, não, então fala do intercâmbio antes. Ok. Eu criei o projeto durante o intercâmbio. Espera aí, que daqui a pouco você vai saber do projeto. Mas vamos saber do intercâmbio primeiro. Eu me inscrevi, assim, os Jovens Embaixadores, né, falando o que é o intercâmbio primeiro, antes de falar a minha experiência. Ele é um intercâmbio de empreendedorismo social para jovens de ensino médio. Atenção, hein, galera, vocês aproveitem essa oportunidade. Ele é para estudantes do ensino médio que são de escola pública, especificamente de escola pública, que têm uma noção de inglês e que trabalham com projetos sociais, que gostam desse meio. E aí é o governo dos Estados Unidos que oferece esse intercâmbio cultural para os adolescentes esses jovens, né, passarem 3 semanas, na verdade, nos Estados Unidos, descobrindo mais sobre a cultura e representando o Brasil, né? Por isso que são jovens embaixadores, pra gente levar a nossa cultura para lá. E como que se inscreve? Como que você ficou sabendo disso? Isso foi anunciado na escola? Ou você que foi fuçando lá? Foi, assim, meio da pandemia, eu assistindo uma live e depois um podcast, por isso que é muito importante consumir esses conteúdos, né? Sim. Eu vi uma moça falando que participou de um intercâmbio gratuito, e aí os meus olhos brilharam, né? Como assim? Tipo assim, como assim eu não sabia disso? E isso foi em 2020, pico da pandemia, todo mundo em casa, lockdown, então, tipo, né, foi bem legal pra mim saber daquilo. E aí a moça falou os requisitos, né? Tem que ter de 15 a 18 anos, saber inglês e tudo mais. E o único requisito que eu tinha é que eu tava no primeiro ano do ensino médio. O resto não tinha nada. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal, só que eu não tenho inglês, não sei como é que eu vou fazer. Isso em 2020. E aí eu coloquei na minha listinha de sonhos a realizar com prazo. E coloquei uma meta que eu ia me inscrever no último ano do meu ensino médio. Pra, enfim, né, me inscrever pro intercâmbio, que era a minha última oportunidade. E aí eu estudei inglês esse tempo, primeiro e segundo ano do ensino médio, estudei bastante inglês. E você estudou inglês numa escola ou você estudou em casa? Inicialmente eu tive a ajuda de uma instituição tradicional, mas bem no comecinho, assim. Eu acho que um ano, assim. Mas foi muito inicial e eu não estava aprendendo. E aí foi quando começou a pandemia e eu comecei a estudar em casa. Daí eu participei de projetos sociais, isso é muito interessante, inclusive. Existem projetos sociais online que te ajudam a aprender inglês totalmente de graça. Vamos deixar tudo aqui os passos, porque você não pode perder essa oportunidade. Sim, existem projetos que a gente chama de mentoria de inglês. Durante a pandemia eles estouraram. E esses projetos eram voluntários que sabiam falar inglês, que eles davam mentorias, né? Não eram bem aulas. E daí eu me inscrevi em várias mentorias. E aí eu fazia aula, eu falava inglês, eu aprendi inglês, verbo to be, eu aprendia tudo. O dia inteiro falando com cada hora com um. O dia inteiro eu tava participando de reunião. Toda vez eu falava, não, eu tenho uma reunião agora, eu tenho uma reunião. Isso foi, assim, tempo de crescimento pra mim. Porque eu aprendi inglês, e aí é uma história muito engraçada, assim, quando eu fui me inscrever. Porque as inscrições abriram, no meu ano foi um ano atípico. O intercâmbio ele sempre acontece no começo do ano. Mas no meu ano ele aconteceu no meio. Foi tipo de verão, uma edição de verão, uma edição diferente por conta da pandemia. E aí quando abriu as inscrições, foi em dezembro de 2021, se eu não me engano. E aí abriu as inscrições e o meu cunhado, ele assim, me apoia muito, né? E aí ele falou assim, olha aí, abriu as inscrições, eu sei que você já sabe desse projeto, se inscreve. E eu falei, não, mas tem muitos requisitos, eu não sei se eu vou conseguir, porque você precisa de alguns documentos, sabe? Você precisa de uma carta do seu professor, né, recomendando você, tem algumas coisas. E aí eu pensei, não, a gente tá no meio da pandemia, não vou conseguir, não vai dar certo, e desisti, guardei na gaveta, literalmente, eu peguei o papel de inscrição, guardei na gaveta. Oh, meu Deus! E aí terminou o prazo de inscrição, eu nem ia me inscrever, e eu fui fazer uma entrevista para mais uma mentoria de inglês. E aí a pessoa que estava me entrevistando já tinha sido jovem embaixador na edição online.
e falou assim, olha, o seu perfil é um perfil muito bom para esse programa. Gustavo, inclusive, ele foi uma pessoa muito importante nesse processo. E ele falou assim, olha, o seu perfil ele é muito legal para esse programa. Quando ele mostrou o nome, aí eu falei, não, isso eu conheço, isso eu não vou passar. E já tinha passado o prazo para você ou não? Então, o prazo tinha encerrado, mas eles estenderam. Olha aí, ó. Era pra ir mesmo. Sim, aí quando eles estenderam, aí eu falei, quer saber? Eu não tenho nada a perder, eu vou me inscrever. E deu certo. Oh, Glória! Eu fui passando fase por fase e pensando, não vai dar certo, não vai dar certo. E como que é feita a seleção? Perfeito. Quando eu participei, eles mudam de edição para edição, mas na minha edição, que foi a edição de 2022, a gente tinha que fazer uma pré-inscrição para saber se tem os requisitos. E daí depois a gente respondia um questionário bem grande, assim, sobre informações econômicas, informações pessoais, e escrevia alguns textos. Tudo em inglês já? Eu não me lembro, eu acho que sim. Pelo que eu me lembro, sim. Mas a maior parte do processo é em inglês. Entendi. E daí você responde, né? Por que você quer ser jovem embaixador? Se você entende, qual é a sua conexão com a comunidade, né? Enfim, qual é o seu nível de inglês. E aí essa primeira etapa oficial, assim, você manda. E de acordo com as suas respostas, você vai para a segunda etapa. Que aí foi, nossa, coração a mil. Que foi uma entrevista na época virtual, né? Que era para testar... Não foi entrevista, na verdade. Foi uma prova, desculpa. Essa foi a terceira fase. A segunda fase foi uma prova, não foi escrita, foi digitada, né, em inglês. E eles perguntavam perguntas bem subjetivas, assim, né? Do tipo, situações mesmo, sociais, para ver como você se posicionaria durante o intercâmbio, como você olha a sua comunidade, qual projeto que você quer colocar na sua comunidade, o que você vê que falta, aquilo que você quer compartilhar com seus amigos, o que você aprendeu que você poderia compartilhar com outros intercambistas. E aí, a partir dessa prova, eles medem o seu inglês escrito e também a sua visão, né, como um cidadão. E aí, a terceira etapa, que é a etapa final que eles escolhem, é para você fazer uma entrevista. E aí, eles, enfim, perguntam perguntas também subjetivas, né, sobre o intercâmbio, o que você... perguntas mais de sonho e tudo mais. Na ponta da língua. Assim, não precisa ser um inglês perfeito, mas você tem que ser entendido. Sim. Então é isso, assim, o meu inglês não era uau. Ele, assim, era bem básico mesmo, mas era só para eu comunicar aquilo que eu precisava. Então eu aprendi, inclusive o meu inglês é muito educacional, assim, eu aprendi muito focado no acadêmico, para eu conseguir usar ele nessas situações. E aí foi uma conversa bem rapidinha, eu me senti muito acolhida, senti que eu pude compartilhar de mim. E aí eu recebi o resultado, depois foram 3 meses, né, até eu receber o resultado. E aí quando eu recebi o resultado foram muitas emoções. E foi o meu cunhado que descobriu primeiro. Olha só, o cunhado tá sempre lá, gente. Um cunhado desse vale ouro. O Eliseu, assim, ele olhou no site e ele veio assim com uma cara assim. Aí eu falei, ele tá estranho. Ele abre o site. Aí quando eu vi o meu nome lá, foi assim... Tudo mudou, depois daquilo foi... E foram quantos jovens escolhidos? Geralmente são 50 jovens. Se eu não me engano, em 2022 foram 50 jovens. Acabou que... Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. A ideia é selecionar de todos os estados mesmo. Acabou que a nossa edição foi um pouco atípica, então 2 pessoas pegaram Covid, que não puderam viajar junto com a gente. Durante a viagem, algumas pessoas pegaram Covid também, mas eles fizeram de tudo para cuidar da gente. Então, assim, durante o meu intercâmbio, é muita foto de máscara. Foi muito álcool em gel, assim, tudo. Assim, a gente tocava nas coisas e passava álcool em gel. Porque eu preciso ficar aqui todos os dias. Exatamente. A gente, assim, comia, tirava um pouquinho a máscara pra comer, depois colocava de novo. Todas as fotos com máscara e tudo mais, mas mesmo assim foi muito bom. Que legal, que legal. E aí, assim, né, passaporte, tudo. Conheceu lá, e aí fica aquele negocinho, né, de quero mais, né? Totalmente. Foi uma experiência muito marcante. Eu aprendi mais sobre diplomacia, relações internacionais. Nossa, muita coisa aconteceu em 3 semanas. Conheci muito mais sobre o trabalho dos Estados Unidos aqui no Brasil, com o consulado. A gente visitou o consulado, né? Conheceu lá dentro. A gente conversou com o cônsul. Muitas experiências assim que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. E aí, durante o intercâmbio, a gente também cria um projeto, né? Esse intercâmbio ele tem a ideia mesmo de impulsionar o jovem que já está no caminho ali social e que quer fazer mais sobre a sua comunidade. E aí, no final do intercâmbio, eu apresentei o meu projeto, que foi o Ideaton.
que foi o que eu levei pra escola, assim, meses depois que eu voltei do intercâmbio. Eu já tava ali conversando com a escola antes, né, antes de viajar, claro, que eu já queria levar um projeto, só que durante o intercâmbio eu deixei ele bem redondo, sabe? Eu alinhei algumas coisas, eu trouxe alguns insights de fora, coisas que eu aprendi durante o intercâmbio, para trazer essa mentalidade mesmo, essa mentalidade ágil, né, de empreendedorismo para dentro da escola. Curiosidade, nada técnica, mas lá vocês ficam num hotel, como que é? Ou numa escola? A gente tem um período que a gente fica aqui no Brasil, antes de viajar, que é tipo um preparatório. Daí a gente conversa com o pessoal, tira o visto, conversa com o pessoal do consulado. Aqui, nessa edição de 2022, a gente visitou a casa do cônsul geral, então tem... Mas então assim, mas vocês já não ficaram na sua casa, Essa etapa foi no hotel em São Paulo. Sim. Isso, um hotel bem chique, maravilhoso, com banheira. Viu? Estudem! Muito chique, eu me achava todo dia, assim, gravava vlog. Foi muito legal. E aí a gente se preparou para ir para os Estados Unidos. Chegando lá, a gente ficou numa universidade, que foi a Universidade Católica da América, se não me engano. Ela fica em Washington, é uma universidade bem grandona. Eu morro de vontade de conhecer Washington. Washington é lindo. O pessoal fala assim, quero ir pra Disney. Eu falo, quero ir pra Washington. Mas eu amei, lá é muito lindo mesmo. E é engraçado que lá a gente andava na rua, porque eu fui no 4 de julho, né? Uma data festa lá. Super especial da independência, né? Então, tava todo mundo muito animado, bandeira dos Estados Unidos pra todo lugar. E aí a gente andava assim, andava e tirava foto dos prédios do governo. E aí um dos mentores que estavam com a gente, ele falou assim: mas são só prédios do governo, por que você tá tirando foto? E eu tava assim, não, mas calma, não é qualquer governo. Mas é que os prédios eram bem bonitos, eu achei mesmo, daí... Não, é tudo que eu quero, eu acho que eu vou me inscrever, já não tenho mais idade, gente, aproveitem vocês. Mas assim, quando o pessoal fala assim, eu tenho uma amiga que tá morando lá, e quando o pessoal fala assim, eu queria ir para os Estados Unidos, pra Flórida, eu falo assim, não, eu tenho só uma vontade de ir para os Estados Unidos, para conhecer Washington. Só, passei em Casa Branca, só conhecer a parte do governo mesmo, que é aqueles seriados que eu fico assistindo sobre política, sobre direito, então tudo é lá, tudo é lá. E é muito lindo mesmo, os monumentos são maravilhosos, a gente fez uma caminhada pelos monumentos, assim, era tipo assim, 2 minutinhos para tirar foto rapidinho, mas foi muito enriquecedor conhecer, e principalmente o 4 de julho, assim, o 4 de julho eu acho que foi... Nossa, a experiência mais marcante. De patriotismo, né? Totalmente, muito, muito forte. E foi inclusive durante o desfile que foi tão assim, né? Eles mostravam tanto da cultura deles ali que foi que eu tive o estalo, tipo, caramba, eu realmente estou nos Estados Unidos, sabe? Tipo assim, a minha ficha caiu depois de 3 dias que eu já tava lá. A minha ficha caiu, tipo, nossa, a gente conseguiu chegar aqui, foi muito importante. E aí, só falando sobre onde eu fiquei mesmo, depois eu fiquei em mais uma universidade, que foi a Universidade de Seattle, que eu passei uma semana em Seattle, no estado de Washington, que é tipo 6 horas, né, distante de Washington. E daí a gente foi em mais uma universidade, nos dormitórios e tudo mais, mas conhecendo a cidade mesmo, turistando bastante. E tudo isso com uma mochilinha e um sonho, né? Total. Mas aí volta à realidade, mas já não volta mais a mesma pessoa que foi, né? Não, assim, nossa, outra mentalidade. Eu acho que o maior ganho que eu tive foi esse. Eu amadureci muito, conheci muita gente, aprendi o quanto o Brasil é rico. Nossa, assim, era engraçado, a gente fazia uma roda, tinha uma pessoa do norte, do nordeste, do sul, todo mundo compartilhando suas ideias. Mas na minha comunidade é assim, na minha comunidade é assim. Nossa, mas eu moro na zona rural, a gente não tem nem transporte. Nossa, mas na minha cidade tem transporte para tudo. Nossa, como é diferente, né? Então a gente tinha muitos diálogos assim, muitas trocas, onde você percebia que o mundo é muito mais que a sua bolha, né? Eu acho que essa foi a mensagem mais impactante, e o quanto o Brasil é rico. E outra, né? A bolha às vezes está dentro do nosso município. Total. Né? Então, Totalmente. às vezes a gente acha assim, nossa realidade comparada com a dos Estados Unidos é diferente. Calma. Vem mais para baixo. Nossa realidade comparado com o Nordeste é diferente. Calma, vem mais para cá, porque às vezes a sua realidade dentro do próprio município comparada a outras pessoas é um outro universo, né? Sim, totalmente. Eu conheci, inclusive, pessoas do estado de São Paulo. A gente tinha vários do estado de São Paulo, de diferentes lugares, do interior, do centro. E alguém que morava no centro já é totalmente diferente daqui, né? Barueri, que já estava um pouco mais afastado. Então foi muito legal ver
Brasil de diferentes perspectivas. Legal. Riqueza de sotaque. Eu voltei com sotaque tão misturado. Nossa! Assim, foi muito estranho. Eu ouço os meus áudios que eu gravava na época e, assim, não dava pra entender. Era um pouco de... De onde é essa menina? Essa menina é do mundo! E foi muito importante pra mim, eu acho que desenvolvimento pessoal também, sabe? Pra eu aprender a ser cidadã, mas eu também me soltar um pouco mais e trazer isso pra escola, sabe? Trazer isso pra realidade que eu tava vivendo, porque eu não queria que aquilo fosse uma realidade apartada, do tipo, nossa, você foi pra fora só porque você tem dinheiro. Não, né? Eu mesmo fui, tipo, tudo Exato. pago, não paguei absolutamente nada. Porque você encontrou a oportunidade e estava preparada para ela. É. Tem muitas pessoas que encontram a oportunidade, mas não estão preparadas para ela e aí não vale de nada. Esse ponto é muito importante, preparação, porque as portas vão se abrir, sabe? Você vai bater, você vai insistir, elas vão se abrir, mas você tem que estar pronto para aquilo. Era a minha única chance. Se eu não aplicasse aquele ano, eu não ia poder aplicar depois, porque eu não ia ter idade. E eu não ia estar no ano certo do ensino médio. Então eu tinha uma oportunidade só. E é isso, você precisa estar precisa estar pronto, né, para aproveitar as oportunidades que aparecem. Porque tem oportunidade que não volta. Não. Com certeza. E aí, mas você voltou, a oportunidade você aproveitou e voltou. E quando chegou aqui, começou a voltar a trabalhar o projeto social na escola. Isso. Então agora a gente entra no projeto social. Fala um pouquinho sobre isso. Maravilha. Eu já trabalhava em muitos projetos, assim, muitos mesmo. Participei de algumas competições de ideias também, que a gente chama de hackathon, né? Que são competições de ideias e tecnologias. Então eu participei, por exemplo, do Technovation Girls. Espera só um pouquinho. Ideias viáveis, tá, gente? Isso. São, na verdade, a gente chama de ideias porque não são projetos, né? Eles ainda estão no papel. Sim, mas são viáveis. Né? São ideias. A gente passa por uma banca e tudo mais. E aí eu meio que juntei um pouco de tudo que eu vivenciei para trazer para minha escola. Então eu gosto muito do processo, empreendedorismo, né? Eu gosto muito do processo de você pegar um problema e criar uma oportunidade do zero a partir dele, né? Então esse processo de testar, de conhecer o seu público-alvo, de saber quais são as necessidades deles, qual é de fato o problema, fazer essa pesquisa, criar o produto, testar, eu gosto muito desse processo. E aí essa é a ideia por trás do Ideathon, né? O Ideathon foi um projeto que eu criei na FIEB Jardim Paulista, em 2022, com a ajuda da coordenação, e foi exatamente isso que você falou, né? É muito estranho ver um aluno propondo um projeto, e eu acho que esse foi o meu maior desafio, porque daí não tinha uma instituição por trás, era só uma aluna e um sonho. Sim. Então, eu conversei com a coordenação, eu mostrei aquilo que eu desenvolvi durante o intercâmbio, aquilo que eu já tinha desenvolvido em casa, né, na pandemia, e aquilo que eu queria trazer para a escola. Eu não queria deixar aquilo só nichado para mim. E foi aí que a gente desenvolveu o Ideathon, que foi uma competição de ideias de 7 dias, né, que a gente imergiu um grupo de alunos para aprender a como tirar um problema, né, como entender uma problemática e fazer uma ideia do zero. Então a gente aprendeu sobre ideação, brainstorming, são termos assim, né, que ajudam no processo de ideação. E aí as duas problemáticas que a gente usou foi evasão escolar, que é um problema muito sério no Brasil, e a dificuldade das mulheres em relação ao mercado de trabalho, né? Então, em relação aos filhos e tudo mais, a rotina da maternidade. Então a gente trouxe problemas bem distantes, distintos de certa forma. Mas que era comum entre as pessoas que estavam lá, né? Sim. Então a gente ouviu depoimentos, né? A gente entendeu que aquilo, todo mundo tinha uma vivência que tinha algo relacionado àquilo, né? Então foi muito importante a gente abordar isso. E aí, durante os 7 dias, os grupos escolheram as suas problemáticas e desenvolveram ideias. Então, no final, foram 8 projetos. A gente conseguiu apresentar para a banca de avaliação, que foram os professores técnicos, professores de núcleo comum, as 7 ideias. E daí foi muito incrível, assim, ver como a galera evoluiu, sabe? Só 7 dias, mas foi muito intenso. E a gente sempre se encontrava para conversar sobre o projeto. No final, surgiu o projeto de aceleração de negócios para a mulher. Surgiram projetos de ajuda a estudantes para que eles consigam trabalhar, mas não largar os estudos. Então, assim, foi um olhar para a sociedade, né? Foi um momento de refletir qual é o nosso papel social, mas também aprender sobre ideação, que é algo que
esse processo de criar uma ideia você leva para a vida, né? E é aquilo, né? Você se sentir pertencente a um ambiente, porque muitas vezes, e eu tenho usado muito isso, né? A gente está numa pré-campanha, e eu costumo dizer assim que a cidade começa nas famílias. Sim. E aí a gente usa essa frase para que a pessoa se enxergue como parte disso. Então, se a sua família está bem, a sua cidade está bem. É um reflexo. Sim. Agora, como que uma cidade vai estar bem se nós temos famílias que não estão bem? Então, assim, tem uma mãe que não está conseguindo trazer o sustento, tem um filho que não está conseguindo ir para a escola. E aí, quando a gente começa a pensar nisso como um problema social, não é um problema da minha vizinha, é um problema social, é um problema da cidade. Não é um problema do vizinho de trás, não, é um problema social, é um problema da cidade. A gente vai procurando soluções para isso, Sim, né? Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi com os projetos sociais, assim, pensar o coletivo. Né? Tipo, tudo bem, isso não afeta a minha bolha, mas o quanto afeta a minha comunidade, sabe? Sim. O quanto e aquilo o que eu tenho de legal que eu posso, assim, transbordar, que possa ajudar na vida das pessoas. Sim. Então, durante o Ideaton, eu pude ver muitos alunos que começaram com uma ideia de redação do Enem, assim, sabe? Aquele padrãozinho do tipo, nossa, essa é a nossa ideia. Mas aí a ideia era, o governo vai criar uma medida que vai fazer isso, Falei, vamos pensar, vamos trazer um pouco para a sua realidade. O que você, hoje, com o que você tem, pode fazer para criar esse projeto? Exato. Ah, mas a gente precisa ter a ajuda do governo. Ah, você pode escalar o projeto e pedir ajuda do governo, mas hoje, o que a gente pode fazer com o que a gente tem? Então, esse olhar do... Todo mundo tem um pouco para compartilhar, autorresponsabilidade, né? Também, né? Totalmente. Não só depender que o outro faça, não só cobrar que o outro faça, mas também dar a sua contribuição. Sim, e todo mundo tem sempre o que compartilhar, porque as nossas vivências nos preparam para esses momentos, né? Então, é muito bom relembrar aquilo que você tem dentro de você, descobrir, inclusive. Muita gente descobriu habilidades novas, pessoas que eram tímidas, que apresentaram o projeto muito bem, fizeram um super pitch. Então, mostrar aquilo que você tem e que você está disposto a ajudar a sua comunidade. Eu acho que esse foi o lema do Ideaton, né? E é uma coisa que fica como legado, né? Fica como legado porque fica para a vida. Aquele adolescente, aquele jovem que fala assim, não, mas eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu sou capaz de realizar algo, né? Sim. Por quê? Porque lá na escola eu aprendi isso. Lá na escola eu consegui fazer isso, então eu posso replicar isso mais vezes, ou de certa forma ampliar isso, né? Sim. Totalmente. O Ideaton, lógico, ele não foi um projeto extenso, ele não esteve por muito tempo na vida dos alunos, mas eu gosto de pensar que ele foi um start para que novos projetos de alunos aparecessem, sabe? Eu acho muito importante esse protagonismo, porque a gente fica muito focado, principalmente no último ano do ensino médio, que era o meu caso. Então eu estava fazendo TCC, fazendo projeto, fazendo tudo ao mesmo tempo. E era muito fácil eu viver no piloto automático e achar que a minha vida era Enem, no meu caso não Enem, porque, enfim, que a minha vida era faculdade, tipo, o que eu ia fazer no futuro, e só uma nota importava e tudo mais. E aí, quando você se coloca como agente na sociedade, você fala, caramba, eu posso fazer alguma coisa hoje, eu não preciso estar na faculdade para começar a trabalhar, para ser, sabe, alguém... Para ser protagonista, né? Para ser protagonista. Porque a gente acha que o protagonismo ali está reservado para as pessoas importantes. Sim. E as pessoas importantes somos todos nós. Sim. Né? Não existe uma importância maior ou menor, existe as pessoas que compõem a comunidade. E é isso, né? Totalmente. Eu sempre, desde muito novinha, assim, eu lembro de me perguntar por que eu gosto tanto de estar na escola, mas os meus amigos não sentem isso, sabe? Por que a gente não consegue compartilhar disso? E aí depois eu entendi que muitas coisas se perdem, né? Do primeiro aninho ali, do começo até o ensino médio, você é estimulado muito a focar tanto em notas e performance que você esquece de você como protagonista. Sim. Né? Quais são as minhas paixões? Eu descobri que eu gostava de empreendedorismo. Essa é uma história, assim, bem... Eu costumo contar, né? Até fiz uma redação sobre. Eu não sabia que eu gostava de empreendedorismo. Até porque os meus pais foram comerciantes a maior parte da vida. Então, na minha cabeça era assim, eu vou ser qualquer coisa, exceto, sabe, empreender ou ter um negócio, ou criar um negócio.
E eu tinha aversão a isso, porque enfim, me foquei Não muito quero fazer contas, eu quero receber o meu salário no fim do mês e pouco importa. Eu queria muito fazer alguma coisa diferente, assim. E aí, participando de projetos, eu conheci o empreendedorismo social, que é a ideia de você criar algo novo, que eu descobri depois que veio dos meus pais, não adianta. Minha mãe é uma mulher super empreendedora. E aí eu descobri que aquilo veio dos meus pais, mas que eu podia trazer impacto social através daquilo. Então foi uma coisa que eu só descobri porque eu participei de projetos. Porque eu estive em rodas de conversas com jovens do Brasil todo, assim, mesmo antes dos Jovens Embaixadores, sabe? Estar em lugares onde você se desafia, do que eu gosto, quais são minhas paixões, vou testar. Eu passei por clube de estudo de política, estudei filosofia, participei de um grupo de ativismo social, até entender que eu gostava de empreendedorismo. Olha então, isso. Eu acho assim... E essa descoberta, ela só é possível quando você sai do... Ai, como que fala? Quando a pessoa tá parada, assim, né? Quando você começa a se movimentar. Sai da inércia, né? Exatamente, quando você sai da inércia. E aí, o que é você sair da inércia? Você começa a fazer as coisas aos poucos, e quando você vê, você já tá numa velocidade, assim, que você já tá fazendo tudo, né? Totalmente. É estar engajado, né? Exato. É verdade. E isso não se resume a projeto social. Eu acho que a gente pode trazer isso para o contexto da vida, né? Sim. Se você gosta de uma profissão, se você quer aprender mais sobre aquilo, por que você não procura seguir pessoas que falam sobre aquilo? Consome conteúdo, vai mudando o seu mindset. Eu acredito muito nisso. Assim, inclusive, algo interessante sobre... em 2020, quando eu tive esse start para, eu preciso mudar, eu preciso ser mais ativa, eu gravei um vídeo. Jaque do futuro, eu não sei onde você tá agora, mas você precisa ouvir isso. E aí eu falei, olha, a gente tá nesse contexto, mas se você começar hoje, aos poucos, se você estudar aquilo que você gosta, se você se esforçar, você vai conseguir chegar em algum lugar, né? E a gente espera que seja esse lugar. E eu tô muito próximo daquilo da Jaque de 2020, então assim... É isso, tirar a ideia do papel, sabe? Assim, ter sonhos, mas colocar datas, colocar metas pequenas, metas maiores, né? E estar preparado para aquilo, porque você pode começar hoje, né? Mesmo que seja um pouquinho. E se você acha que o objetivo e as datas dela se encerraram no colegial, você está muito enganado, porque ela vai viver um novo desafio, né? Ela se propôs a um novo desafio, que é a fase agora da universidade, faculdade, como que fala, não sei, como, né, faculdade. Mas aqui é pouco. Conte para eles como que foi, de onde surgiu e como que isso está acontecendo na sua vida. Maravilha. Bom, isso começou depois da crise existencial de 2019, em 2020, ali no meio da pandemia, que eu comecei a me desenvolver. Eu pensava muito na faculdade, né? Aí eu pensei, não, vou mirar nas maiores. USP, o que a gente tem de maior aí, vamos nos preparar para chegar lá. Só que quando eu comecei a me preparar, eu percebi que eu não me identificava tanto, assim. Eu não encontrava algo que... Eu não sei, eu sentia que faltava algo. E não te cabia naqueles que você estava vendo. Isso, eu vi os cursos, mas eu falava, ainda não é isso, ainda não é esse curso, ainda não é esse curso. Então eu não achava algo assim, que fizesse meus olhos brilhar. Eu acho que é isso, eu tava procurando pelo brilho nos olhos. E aí, eu assisti uma live que um amigo me mandou, que era sobre um moço que falava sobre estudar fora. E ele falou, olha, você consegue estudar fora mesmo não tendo condições financeiras. Se você seguir um processo de aplicação, tem universidades que dão bolsas para alunos que se dedicam. E aí eu falei, pronto, é isso. É esse brilho nos olhos que eu precisava. Eu precisava de um desafio grande, mas, maior do que a minha realidade. E aí eu pensei, vou estudar inglês, vou me descobrir. Porque o processo de estudar fora, né, abrindo um parênteses aqui, ele é um processo holístico. Então você... escreve uma redação contando a sua vida, as suas experiências, o seu olhar sobre o mundo. Você recebe recomendações, você manda, né, as recomendações dos seus professores. E tem que ser recomendações embasadas, sabe, nas suas vivências, na sua performance também acadêmica. Você tem que ter notas boas, mas você também pode compartilhar quais são os seus hobbies, quais projetos sociais você fez. Não é só nota. Não, é você. Tudo. É você, sabe? Então assim, eu danço balé. Quantos anos você dança balé? 7 anos. Então isso faz muito parte da sua personalidade, sabe? Eu, por exemplo, gosto de empreendedorismo. Tá,
como você expressou essa sua paixão? Assim, assim, assim. Isso é muito importante para a universidade. E aí, quando eu vi esse processo, eu vi uma oportunidade de me desenvolver como pessoa. E aí foi o brilho nos olhos, né? E aí, em 2020, foi o start, assim, comecei a estudar inglês, mas foquei muito mais no ensino médio. E aí eu decidi, em 2020 mesmo, no começo do ensino médio, eu decidi que eu tiraria um ano sabático, que a gente chama de gap year. Que não foi bem um ano sabático que eu trabalhei, né? Que foi ano passado, 2023. Mas que foi, eu queria tirar esse ano para focar somente nessa aplicação, né? Em mandar, em criar essas documentações para mandar para a universidade. E aí eu tive a ajuda de um programa muito importante, que aí é outra dica, né? Para quem tem o sonho de estudar fora. Bloquinho e caneta. Sim, muito importante. Para quem tem o sonho de estudar fora, existe um programa que também tem uma parceria do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Oportunidades Acadêmicas do Education USA. O Education USA é uma instituição que ajuda jovens a... Não só jovens, né? Ajuda com tradução de documentos, faz feira de universidades americanas aqui no Brasil, ajuda para aplicação para graduação, pós-graduação. E eles têm esse programa chamado Oportunidades Acadêmicas, que eles financiam o processo de aplicação, porque o processo de aplicação é muito caro. Você paga provas, prova para testar o seu inglês, prova para testar as suas habilidades acadêmicas, traduzir documentos, que é muito caro. Você precisa também de alguém te aconselhando, porque é um processo que tem muitas etapas. Você precisa traduzir cartas, é um processo muito caro. E aí eu apliquei para esse programa em 2022, 2023, no finalzinho. E aí eu passei. Sim, sem imaginar. E foi tipo assim, eu não tinha passado em nenhuma... Eu tinha passado em algumas universidades aqui no Brasil pelo Enem, mas não tinha sido satisfatório. Então, se eu não passasse, eu estaria perdida nesse programa, né? E aí eu passei no programa e comecei o meu processo de aplicação. Tive ajudas, muita ajuda financeira, tive mentores, pessoas que me ajudaram a escrever as redações, corrigiram para mim. Enfim, eles me ajudaram no processo e daí eu apliquei para 8 ou 9 universidades, eu não me lembro, diferentes estados dos Estados Unidos. Apliquei para cursar business, né? Dessas universidades. E o que é esse curso? Ele seria como se fosse uma administração de empresas nossa ou não? Ou nada a ver? Ah, não. É relacionado. É parecido, mas é que a grade é diferente, porque lá você tem flexibilidade de escolher o que você quer. Então, lá eu não digo que o meu curso é business, que é negócios, né? Eu não digo que é negócio. Eu digo que é o curso que eu planejo fazer. Entendi. Porque eu posso mudar de ideia até o segundo ano. Então, do primeiro ao segundo ano eu faço matérias mais gerais, né? Inglês, matemática e tudo mais. E daí, no terceiro, quarto ano, eu declaro o meu curso, né? Que no meu caso, eu quero fazer administração de negócios. Que são as matérias basicamente que a gente tem aqui, só que eu posso selecionar quais matérias eu quero. Entendi. Então, se eu quero um perfil mais focado para o social, por exemplo, eu posso escolher algumas eletivas que são de impacto social e tudo mais, ou trocar, fazer negócios internacionais, eu posso aprender um idioma novo, então eu tenho mais flexibilidade, eu acho que isso é muito importante. E aí, depois de aplicar para as universidades, eu recebi, né, depois de muita espera. Muita oração, muito jejum, responde Jesus. Totalmente, assim, foi bem surpresa, porque eu esperava que a resposta viesse de outro lugar, mas quando eu recebi o e-mail, eu falei, as coisas vão mudar. De onde veio? Daí eu fui aprovada, né, em Barry University, que é uma universidade que fica em Miami, na Flórida. Miami é, assim, bem na pontinha, né? Então é o lugar mais próximo aqui do Brasil. É um lugar... Diz que o clima é mais parecido com o nosso, né? Isso, tem bastante latino, tem bastante brasileiro. É um lugar bem, assim, as pessoas são bem amáveis. Então eu gostei, né? As pessoas que eu pude conversar, eu tive uma experiência muito boa. E daí eu tô indo pra lá em agosto, que é quando começa o ano letivo lá. Ai, Senhor. E aí tá nessa fase agora de preparação. Preparação, tudo de novo. Bom, mas assim, esse negócio de visto você já tinha. O visto, na verdade, você tira pra quando você vai viajar especificamente. Então, o visto que eu tenho, né, mas é que ele não tá válido mais, é o J1, que foi específico para aquela viagem. Entendi. Agora eu tenho que tirar outro visto, que é o F1, que é para estudante. E lá é quanto tempo de curso? São 4 anos. 4 anos. Isso. E você vai ficar 4 anos lá, não vai pagar a faculdade. Isso. E vai ficar hospedada onde? Como que funciona isso? Para as mães que estão em casa,
ficarem assim pensando, meu filho vai ficar jogado lá. Como que funciona isso? É... Para as mães não orarem contra. Por favor. Mas as pessoas se preocupam bastante. Mas as universidades lá, elas são feitas para isso, né? Então, a universidade que eu vou, ela tem um campus relativamente grande, e daí tem dormitórios, e eles cuidam de toda a sua transição. Então, eles te ajudam no dia da mudança, eles te ajudam enfim, o que você precisa para viver lá. Eu vou me alimentar nos refeitórios, então, mas lá também tem restaurantes dentro, né, que eu posso escolher a comida. E em relação à saúde, eles têm lugares, né, para você, enfim, se consultar, lugares de emergência, tem o seguro, a minha bolsa também cobre o seguro, né, no caso, tem um nome diferente, não é seguro, enfim, de saúde, né. É como se fosse um seguro-saúde para uma emergência, para que se eu tiver que se pagar alguma consulta, alguma coisa. É como se fosse um convênio, isso. E daí cobre tudo. E a universidade me ajuda no processo de transição também. Então, tirar o visto, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer, com quem eu falo. Então, tem um departamento, que é o Departamento de Estudantes Internacionais, que eles cuidam exatamente disso, né? Então, que legal. Ajudar você a transicionar. E eles sabem que os pais ficam muito preocupados. Então, eles falam para você compartilhar tudo com seus pais, eles compartilham no e-mail também, avisando como é que tá sendo. Então, é bem... Não é tranquilo, porque tem muita coisa nova, né? Não é tranquilo, porque é longe. A gente estava até comentando um pouquinho antes da gravação aqui, que eu falo assim, né? As mães querem liberar os filhos, mas não querem que os filhos vão para tão longe assim. Mas hoje o mundo virou uma pequena comunidade, né? Porque quem tá aqui tá falando com quem tá no Japão, tá falando com quem tá na China, tá falando... Antigamente, eu sou da época... que as pessoas que moravam fora falavam, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, porque a ligação era muito cara. Sim. E era difícil mesmo a ligação, às vezes não se comunicavam. Hoje não, gente. Hoje você dá um clicado no WhatsApp, você faz chamada de vídeo, né? Sim, tá muito mais fácil hoje. Eu tava conversando com uma amiga no trabalho hoje em relação a isso. Que, tipo, as nossas interações mudaram muito, né? Depois que a gente teve a tecnologia, mas isso é muito bom porque pode ajudar os pais a estarem mais perto dos filhos, né? Ajudar. Eu mesma, minha irmã morando em Portugal, então eu consigo ter chamada de vídeo com ela, matar um pouquinho da saudade, ajuda. Assim, pais, incentive seus filhos, e filhos vão viver o mundo, né? Por favor. Aproveitar essas oportunidades, né? Sim, tem muita coisa boa que a gente não sabe. E, lógico, ainda é muito difícil chegar à informação. Eu, inclusive, trabalho em projetos para ajudar mais jovens saberem disso, né? Tem um intercâmbio gratuito, tem isso, tem aquilo. Mas, bom, se você ouviu essa informação hoje, né? Talvez seja um sinal para você conquistar mais oportunidades e começar com o que você tem. Já que eu ficaria horas aqui, horas. Mas a Pamela já fica lá falando que o nosso sinal já foi, o nosso tempo já foi. Até escurecendo, a gente chegou aqui pela clara ainda. É verdade. Mas eu quero te agradecer muito, 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 porque eu acho que essa sua experiência, ela vai inspirar as pessoas, vai inspirar os adolescentes, vai inspirar os jovens, de não só, ao mesmo tempo, né, inspirar com a autorresponsabilidade para a sua comunidade local, tanto com a perspectiva de também ir para fora, né? Sim. Então, assim... você viveu experiências incríveis, tanto voltada para dentro da sua comunidade, tanto para fora, e eu acho que esse é o intuito, né? E aonde for, eu sei que você vai ser abençoada, eu sei que aonde você for é missão do Senhor sobre a sua vida, porque Deus tem propósitos em tudo aquilo que a gente se propõe a viver no centro da vontade dele. Então, com certeza, você vai ser muito abençoada por onde você for. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais para quem está lá assistindo. Ai, muito obrigada. Nossa, eu me senti muito à vontade de falar, né? Eu comento que, tipo, eu sempre fui tímida e tudo mais, mas eu gosto muito de falar, mas eu sou difícil de interagir. Mas, enfim, eu só queria deixar, né, se eu pudesse traduzir essa conversa aqui numa mensagem. O clichê é, assim, sonhe, mas coloque no papel, coloque prazos. Comece hoje com aquilo que você tem, e eu acho que o mais importante é busque as oportunidades, porque às vezes ela tá do seu lado e você tá, enfim, não sabe que ela tá ali, né? E o mais importante
assim, que pra mim foi o mais importante da minha história e que com certeza para as pessoas também, tenha Deus em primeiro lugar. Porque foi Ele que me deu a segunda chance, sabe? Que trouxe aquela pessoa que falou, olha, por que você não se inscreve? Então... Quase gritando no seu ouvido, sim, né? nossa, uma placa, assim, um outdoor gigante. Mas é Deus, assim, é Deus que dá a clareza, é Deus que dá o chão, é Ele que vai prover os meus próximos passos, que, né, me deu o chão para os passos que eu já tomei. Então, assim, peça para Deus para que Ele te dê uma visão, né, para que Ele te ajude nesse processo, porque Ele com certeza ajuda, eu sou a prova viva disso. Então, é isso, jovens, estejam atentos às oportunidades e orem para estarem preparados, porque Exato. Deus abre as portas. É isso aí. Aproveitem a internet para momentos bons como esse, de buscar informação, de ir atrás de oportunidades. A gente vai deixar as redes sociais da Jaque, a gente vai... Você fuça lá tudinho, se ela tem vídeo, se ela não tem. Ela vai continuar escrevendo, acho que sobre as oportunidades de lá, não sei. Fica stalkeando ela, que sempre vai ter uma informação, e a gente vai deixar as redes sociais para que você encontre ela também. Muito obrigada. Compartilhe com seus amigos. Sabe aquele amigo que tá lesado? Ai, não sei o que eu vou fazer. Tá em crise, fala para ele que crise passa e que ele se prepare para a próxima oportunidade, não é isso? Totalmente. Deixar uma lembrancinha com você nessa canequinha do nosso podcast. Muito obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom conversar. Imagina, agradecer mais uma vez e ó, assista até o fim, compartilhe e ó, você vai ser ainda muito inspirado por Deus. Sim. E você vai ser abençoado aí na sua profissão, seja lá aonde Deus te preparar e para ir, não é isso mesmo? Sim, com certeza. Um beijo, fique com Deus.